Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Anonimato Podcast, mais uma iniciativa do projeto Haja Comunicação. E hoje, um episódio diferente, um ambiente diferente, estamos iniciando com a Jeane aqui, abrilhantando, né, esse momento, suavizando, né, e com um convidado especial, um amigo, né, Daniel. Mais uma vez eu quero agradecer a Jeane por estar aqui conosco e fazer parte do Anonimato Podcast. Eu agradeço a oportunidade. E como convidado temos o cozinheiro de Deus, né? Daniel, pastor, missionário, Daniel Guimarães, cozinheiro de Deus, com alguns projetos em andamento e outros sendo projetados, né? O Daniel hoje vai compartilhar um pouco conosco a respeito da sua trajetória, não é isso, Jeane? É isso, sim. E desde já, né, gente, eu gostaria de agradecer a sua participação, dizer que a gente está muito empolgado nessa conversa, né? Conhecer um pouco mais, saber um pouco mais de todas essas histórias que eu sei que você tem para contar. Né? Bom, um prazer estar aqui também com vocês, né? Já há algum tempo a gente vinha conversando com o Augusto, né, que está aqui nesse projeto tão lindo, né? Então, assim, é um prazer enorme, né? Um agradecimento também a Deus, né, por essa oportunidade. E espero que possamos ter momentos aqui bastante agradáveis. Dá para perceber que a gastronomia ela não é assim, só uma coisa que você faz, mas é a sua vida, o que faz parte mesmo da sua vida, né? Mas onde foi que isso começou? Como foi que isso começou na sua vida se envolver com gastronomia? Sim, vim de uma família cristã, né? E na minha casa sempre foi uma casa muito acolhedora, né? Minha mãe, quando terminava os cultos, as pessoas iam para lá, né, e fazer aqueles banquetes no domingo, depois da escola bíblica dominical, né, também. E eu lembro que lá em casa era um sítio, né, e sempre tinha aquele banquete, muitas pessoas ao redor da mesa, né, minha avó fazendo doce, né. Lembro quando eu era criança também, subia ali no pé de goiabeira para tirar as goiabas, minha avó ficava embaixo, ali com o grupelho esperando as goiabas, né, para fazer o doce de goiaba. Então, assim, eu cresci, né, nesse lar que, com muitas pessoas, né, sempre ao redor da mesa, né. Então, acredito que essa essência da gastronomia saiu daí, né, desse lado familiar, né. Minha mãe gostava muito de cozinhar, sempre quando tinha os eventos familiares, era ela que ia fazer, né, então eu ficava ali por perto, né, além de beliscar um pouquinho, né, aprendia também. É algo que realmente ficou, né, e a Sim. questão da mesa, né, eu como Sim. amigo posso falar que você é um amante da mesa, da comunhão, né? Sim, De partilhar momentos, não só de degustações, mas momentos de comunhão mesmo, de partilhas, né? Sim. De vivência, de sonhos, de projetos. Sim. E bom ter você aqui, mais uma vez eu repito, para compartilhar um pouco desses sonhos que você tem no coração, alguns já realizados, né? E outros se realizando. Para mim é uma alegria ter você aqui realmente, Daniel. Obrigado. E hoje, como que se move o cozinheiro de Deus? Quais são os projetos em andamento, né? Você falou um pouquinho do início da história, mas o cozinheiro de Deus hoje, como que você define o cozinheiro de Deus? O cozinheiro de Deus, eu definiria hoje, né? Sempre que eu converso com as pessoas, eu digo que o cozinheiro de Deus nasceu em uma necessidade missionária em continente africano, né? Então aí surgiu a ideia de um cozinheiro de Deus. O porquê? Na época a gente estava servindo em missões, né, em Cabo Verde, e a gente se deparou com algumas situações de pessoas dentro da igreja, só que necessitadas, né? Então foi quando a gente teve a ideia de fazer um projeto, mandar para a Junta Mundial de Missões, e chegou o recurso, a gente construiu uma cozinha em cima da igreja, e ali a gente começou a capacitar pessoas, jovens da igreja, mulheres da igreja, e a gente viu isso de forma assim, positiva. Logo em seguida a gente participou de uma licitação em uma das maiores faculdades ali daquele país, ganhamos a licitação, fomos com um projeto para dentro da faculdade, onde 9 famílias eram sustentadas por esse projeto. A gente tinha a cantina, onde a gente capacitava dentro da cantina e era vendido esses produtos. E com a rentabilidade desses produtos, a gente tocava outros projetos da igreja. Então, o Cozinheiro de Deus nasceu em um projeto missionário.
O bom é que está todo mundo em casa, né? Porque todos passamos por Cabo Verde, né? A Jane desenvolveu o projeto lá, eu tive essa oportunidade também. E o Daniel, inclusive, nós nos conhecemos em Cabo Verde, né, Daniel? Tive esse privilégio de conhecer o Daniel lá em Cabo Verde. E hoje a gente poder estar compartilhando aqui esse momento aí de como nasceu o Cozinheiro de Deus, né? O Cozinheiro de Deus, Augusto, hoje para mim foi um encontro do meu propósito. Né? Então foi em Cabo Verde que assim, eu senti um chamado do Senhor, né? Para fazer algo além daquilo que eu estava fazendo, executando só em termos profissionais. Né? Então existia um vazio dentro de mim e eu muitas vezes questionava até com Deus. Né? Senhor, eu não nasci só para ficar dentro de uma sala de aula dando curso de gastronomia. Eu senti um vazio e eu queria fazer mais. Eu dizia, Senhor, eu nasci para fazer algo para Ti. Né? Então, é como se fosse um encontro, né, com esse meu propósito, essa situação, né, em missões que a gente viveu. Então, hoje, o Cozinheiro de Deus é o propósito que eu vivo hoje, realmente, daquilo que eu acredito que Deus sonhou para a minha vida. Então, foi um encontro. Queria só aproveitar essa tua fala, né, porque você vem falando que você já tinha uma vivência profissional, né? Já tinha uma carreira que você estava atuando. Aí você chega em Cabo Verde, que tem suas necessidades, você se depara com essas necessidades, né? E aí você ali tem que despertar, né, para algo que você poderia contribuir. E contribuir, como você mesmo já citou alguns exemplos, né? E a gente vê que isso está atrelado à questão missionária, mas a gente vê em sua fala também uma questão de transformação social, né? Sim. Então, como é que você consegue enxergar que a gastronomia, ela consegue trazer impactos, né, sociais positivos? Pronto, a nossa primeira experiência, né, com impacto social foi justamente em Cabo Verde. Como eu te falei, a gente, através desse projeto da faculdade, através dessa escola que a gente colocou dentro da igreja, a gente começou a ver a mudança da qualidade de vida dessas pessoas. Né? Então eram pessoas que tinham necessidades financeiras, econômicas. Né? Então, através desses projetos, mudou a vida dessas pessoas. Né? Elas tiveram condições de ter os seus recursos e promover uma melhor qualidade de vida para elas. E, Daniel, o que te levou a... Você falou que compartilhou que lá nasceu no seu coração o encontro, teve um encontro na realidade, né, do seu propósito, né, de vida, né, e ao seu coração, né. E como você foi esse despertar de você ir logo para o continente africano? Pronto, eu conheci a África através de consultoria internacional. Na época eu prestava serviço a algumas instituições brasileiras, né? E nessas idas à África, na prestação desse serviço em consultoria, eu me apaixonei pela África. E na volta de uma dessas viagens, né, eu conversei com a minha esposa. Na época também minha esposa trabalhava com alimentação. Tinha uma filha de 4 anos também na época, a Larissa, né, que a minha filha hoje tem 16 anos de idade. E eu fiz esse convite à minha esposa, à minha filha, e disse que tinha algo, né, que eu tinha sentido na última viagem que eu tinha ido a esse país e tinha tido algo diferente no meu coração, eu tinha sentido algo diferente no meu coração. E era como se Deus estivesse realmente me trazendo para aquela nação, para fazer algo em mim, em nós, em família. Né? Então, como eu falei antes, existiam alguns questionamentos dentro de mim que eu dizia, se eu não nasci só para dar aula de gastronomia, mas eu nasci para fazer algo para Ti. Né? Então, eu vi uma oportunidade de encontrar essas respostas. Então, foi quando a gente decidiu em famílias, retornamos para aquele país, Cabo Verde, da cidade da praia, e ali começou essa nova história. E realmente foi uma história do trabalhar do Senhor nas nossas vidas, né? De realmente trazer para a nossa família o real propósito da nossa existência. Eu diria dessa forma. É legal ver que você hoje trabalha com, nós vamos já falar, né, com empreendedorismo social, né? E é interessante ver que nasceu lá, né? Você já teve esse despertar lá, já começou a contribuir na vida de pessoas que mudaram ali a sua expectativa de vida,
né, a sua forma de viver, pessoas que tiveram realmente uma transformação social, né? E aí, até hoje, você tem trabalhado com empreendedorismo social, né? Como que hoje funciona o Cozinheiro de Deus e o empreendedorismo social? Bem, ao chegar no Brasil, né, depois de retornarmos, né, nessa viagem que passamos 4 anos, né, na África, a gente chegou com algumas experiências vividas, né, e alguns resultados favoráveis daquilo que a gente vivenciou lá. E o que vinha ao meu coração era dar continuidade àquilo que a gente tinha feito lá, né. Então nasceu em nosso coração o projeto Neriá, que significa a luz do Senhor. Então o Instituto Neriá nasceu, né, com a ideia de promover capacitação para as pessoas e também através dessa capacitação gerar o empreendedorismo. Hoje a Neriá, ela atua em algumas vertentes, né. Uma das vertentes é a capacitação dessas pessoas para o mercado de trabalho. A outra vertente é capacitar essas pessoas para empreender. E a outra vertente é capacitar missionários também em gastronomia para exercer, né, o seu ministério de forma diferente na região onde ele é chamado, né, no caso em empreendedorismo, né. Então assim, hoje a Neriá trabalha com essas vertentes e também com a questão de 5 pilares, né, que a gente trabalha hoje na Neriá, que é a consultoria, aí nós temos o treinamento, a capacitação, nós temos a implantação e a gestão de negócio, né. Então hoje a gente trabalha com esses 5 pilares hoje na Neriá, né. Como é que as pessoas chegam até você, no caso, porque você disse que vocês treinam, né, tem essas vertentes diferentes, mas como essa questão de alcançar, vocês alcançam essas pessoas vêm até vocês, como é esse processo? Pronto, hoje a Neriá, ela trabalha dando consultoria, assessoria a alguns projetos cristãos, né, projetos do terceiro setor. Então, essas pessoas que chegam hoje na Neriá são atendidas através desses projetos. Então, assim como foi lá na África, né, a gente trabalhou juntamente com a igreja, aqui também no Brasil a gente procura empresas do terceiro setor cristãs, e a gente, quando acha essas empresas e traz um diagnóstico, né, porque a gente trabalha muito na questão da sustentabilidade dessas empresas, através do negócio, através de gerar rentabilidade para que possa gerar sustentabilidade do projeto, né, a qual eles estão tocando. Então a Neriá atua dessa forma, né? Então assim, as pessoas chegam através dos projetos, né? Mas no caso, então, tem a capacitação, como você falou, né? E tem uma consultoria, no caso, a instituição a qual vocês dão uma assistência. Como é essa consultoria? O que, de fato, vocês desenvolvem junto às instituições? Bom, então, essa consultoria sempre, ela parte do primeiro princípio assim, sempre são cursos de capacitação, né? Primeiramente, nós somos chamados para capacitar pessoas, né? Então, sempre a capacitação está em primeiro lugar, a questão da educação, né? Depois dessa capacitação, a gente parte para um outro nível. O que seria esse outro nível? Gerar uma oportunidade naquela capacitação de negócio. Então, como a nossa área é alimentação, então, dentro dessas empresas do terceiro setor, o que é que a gente faz? A gente desenvolve produtos, né? Um pão, um biscoito, um bolo, que vai ser fabricado e vendido para trazer a sustentabilidade do projeto, né, gastronômico dentro dessas instituições, como ajudar em outras áreas que a instituição trabalha. E vocês dão também suporte na área estrutural para desenvolver esse projeto, porque a gente sabe que todo projeto ele precisa da parte estrutural, física, para se desenvolver um projeto, principalmente como esse na área de gastronomia, né? A questão de cozinha, de utensílios, como que é feito, vocês também dão essa consultoria? Bom, exatamente. Nesse momento agora a gente está num projeto, até um projeto piloto, num projeto chamado Projeto Nova Vida, que se encontra ali na Pavuna, em Pacatuba, e esse projeto ele é assistido pela Compassion, né? Então a Compassion nos chamou, e onde a gente, né, justamente trabalhamos essa parte de consultoria na questão da construção da cozinha, compra de equipamentos, né? Toda a montagem estrutural dessa cozinha foi a Neriá que
fez o projeto, né, e acompanhou todo esse procedimento, né, da construção, da compra dos equipamentos, da montagem dos cursos, né, e hoje a Compestre trabalha capacitando, junto a esse projeto lá, trabalha capacitando as mães e os pais dessas crianças, né. Então hoje é um projeto que nasceu recentemente desde a construção da fundação de uma cozinha, compra de equipamentos, planejamento de cursos e o empreendedorismo. Hoje, algumas turmas já formadas, as mães dessas crianças já começam a empreender a partir da sua casa. Hoje elas já fazem bolo, pizzas, salgados, né? Então começaram em casa. Hoje algumas já abriram até padaria, lojas, né? Então assim, sempre o início está ligado a uma capacitação. E depois a gente vai subindo de nível, dependendo da necessidade daquele projeto. Você já falou de várias experiências aí, né, que você viveu tanto no exterior quanto também tem vivido, mas eu acredito que você ainda tem muitos sonhos, né? Sim, muitos sim. planos aí, você poderia compartilhar alguns desses? Sim, um dos planos mais recentes, né, um dos sonhos mais recentes que a gente tem hoje, é a construção hoje de uma cozinha pedagógica para a gente atender os missionários, né? Pessoas que já tiveram curso de missiologia e que precisam ir até para países fechados para entrar não como igreja, mas como negócio em si. Então a gente hoje está nesse planejamento, né? Temos sonhado e eu acredito que está bem perto de sair a primeira cozinha pedagógica do Brasil para a formação de missionários na área de gastronomia. Esse é um dos maiores sonhos hoje do Cozinheiro de Deus e talvez aí do projeto Meliá. E algo assim bem pontual para os dias de hoje, né? Muitos países fechados, não só países como comunidades fechadas, né? E nada é tão interessante, né, ter projetos desse tipo que podem ver a transformação e refletir ali boas atitudes com a questão da capacitação e do empreendedorismo também, que há relacionamento. Onde há mesa, há relacionamento, né? Então isso é fundamental para partilhar aquilo que está no seu coração e que está no nosso também, claro, que é poder compartilhar um pouco de amor, um pouco de se importar realmente com o próximo, né? Sim. Aí, Daniel, voltando ao início da sua história, falando um pouco do currículo, você teve na África, né? Em Cabo Verde, sendo mais direto, quais as instituições ou quais os órgãos que o Cozinheiro de Deus teve uma ligação no início de tudo? Assim, no Brasil, né, eu comecei aqui pelo SENAC, né, fui instrutor do SENAC por alguns anos, depois fui consultor do SEBRAE, também passei algum tempo no SEBRAE, e conheci a África, como acabei de falar agora no início aí, né, do nosso bate-papo. A gente conheceu a África através dessas instituições que eu trabalhava, né? Então, eles me mandaram para a África, para o continente africano, para a gente dar algumas consultorias lá, né? E lá em Cabo Verde, a gente, né, trabalhamos lá com a ONU, né, e com a FAO, né, em alguns projetos de segurança alimentar. Então, foi um momento também bastante relevante para a minha área profissional, né? Tanto para a minha vida como na vida da minha esposa, também nos acompanhou em todos esses projetos. E foi uma experiência assim, marcante, né? Porque foi um projeto que alcançou realmente na totalidade daquele país, né? Cabo Verde é constituído por 10 ilhas, 9 habitantes, e a gente, através desse projeto, a gente conheceu todas as ilhas, né? Temos consultoria nas escolas do governo, trabalhamos ali no desenvolvimento da nova emenda escolar das crianças, né? Um trabalho também com a agricultura local. A gente desenvolveu um novo cardápio, e esse cardápio estava ligado com o trabalho dos agricultores daquela cidade. Então foi assim, um trabalho muito gratificante para a nossa vida. E eu vi a mão de Deus em tudo isso aí, né? Foi onde Deus realmente me pegou e disse: Daniel, tu passou no SENAC, no SEBRAE, na ONU e na FAO, mas eu quero realmente algo maior contigo. Então hoje a gente vive realmente, né, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Assim, na questão vamos dizer assim, Ele nos ajudou, né, na questão do conhecimento,
Essas empresas foram muito importantes para a minha vida, tanto na minha vida como na vida da minha esposa, mas hoje a gente vive isso ministerialmente, hoje a gente vive isso pela Neriá. Por quê? Porque hoje eu entro dentro de uma sala de aula e eu faço uma massa de pão, mas falando do pão da vida, né? Então hoje eu dou uma aula de grelhando um peixe e eu falo sobre o símbolo do cristianismo, né? Então assim, isso é muito gratificante para mim, poder estar em uma sala de aula e poder falar do amor de Deus para aquelas pessoas, porque é aí que eu vejo que está o grande X da questão. Não é só a questão profissional, mas a questão também espiritual dessas pessoas. Então hoje o ministério está em primeiro lugar, né, na nossa vida. É saber que hoje a gente usa a gastronomia como ferramenta para que essas pessoas também possam chegar a Cristo, possam conhecer o autor da vida, né? Então a nossa vida hoje realmente mudou bastante e eu estou muito feliz, assim também como a minha família, de poder fazer, né, realmente viver aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Você atrelou, né, o seu conhecimento também a sua fé, que tem caminhado junto, os dois juntos, né, nesse propósito. Na verdade, eu queria voltar lá na escola, que eu fiquei com uma dúvida, lá na escola de gastronomia. Porque já existe a Neriá, né, que é um trabalho que vocês têm feito já, mas existe esse projeto da escola de gastronomia. O que diferencia um do outro? E na questão prática, por exemplo, o que vai ter na escola? Qual vai ser? Você já tem uma ideia de plano, de como vai funcionar? Como é que vai ser esse assim, o que é que a gente pensa? Essa escola, né, assim, a gente não parou para pensar em termos assim, vamos dizer assim, qual vai ser o período, né, que vai ter essa escola? 6 meses, 3 meses, 1 ano? Isso tudo vai depender da necessidade do missionário que vai chegar até a Neriá, certo? Mas o que a gente imagina é o missionário que já passou por um curso de missiologia e ele vai viver uma missão transcultural, por exemplo, né, em um país distante ou um país fechado, e que ele vai precisar se relacionar com essa comunidade e quer usar como ferramenta essa aproximação a gastronomia. Então esse missionário ele vai se aproximar da gente, vai estar vivenciando tudo aquilo que hoje que a Neriá trabalha, vários projetos hoje a gente está tocando, projetos com igrejas, né, com PES, com outras organizações cristãs. Então ele vai passar esse período de tempo com a gente, aprendendo, né? Na escola também a gente vai ajudar esse missionário a desenvolver produtos, a trabalhar com gestão de negócios, né? Ele ter todo um conhecimento de empreendedorismo, desde a compra à venda desse produto, né? Então assim, aí esse tempo, acredito eu que vai ser determinado por cada missionário, casal ou jovem que vai chegar, né, na Neriá. Então assim, a gente nem determinou um tempo de escola, mas acreditamos que vai funcionar de acordo com a necessidade do país que esse missionário vai, né, os planos que ele tem para esse país e o que ele vai colocar nesse país. Porque você pode colocar uma pizzaria em pouco tempo, mas uma cafeteria já requer um tempo mais de profissionalismo, ou seja, de capacitação. Uma padaria um pouco ainda maior. Então tudo vai depender do negócio que ele vai abrir, né? Então assim, em novembro está marcada aí uma viagem para a gente ir em um país fechado, onde a igreja não consegue entrar, mas o negócio sim. Então a gente vai para esse país, a gente vai sondar o mercado, vai entender um pouco da cultura local daquele país, entender essa questão do negócio do alimento lá, ver os insumos que são produzidos lá, né, nesse país. Então a gente primeiro vai fazer um estudo de caso e depois, ao retornar, nós vamos juntamente com esse missionário, né, que vai morar lá juntamente com a sua família, a gente vai decidir o que nós vamos colocar. Então, quando a gente decidir isso, vai determinar o tempo que ele vai ficar aqui no Brasil conosco, nesse treinamento, nessa capacitação, para que, quando ele retornar para esse país, ele possa gerir de forma com excelência esse negócio, né? Então, é uma escola focada, com a grade curricular toda focada no empreendedorismo, né? Utilizando a gastronomia, sim, mas uma escola flexível, né? De acordo com a necessidade, sim, de cada aluno, né? De, sim, acordo com a situação daquilo que ele pensa, daquilo que ele tem como direção, sim, do local a ser alcançado, a ser inserido. Então é uma escola flexível, né? Sim.
Durante esse tempo também no Brasil, Augusto, a gente trabalhou e desenvolveu algumas marcas, né? Então a gente desenvolveu alguns produtos que hoje foram testados, né? Já abrimos lojas, já foi comercializado. Então esse missionário também, ele não vai ser assim, não vai chegar e vai estar tudo escuro, né? Mas a gente também já tem algumas coisas segmentadas para orientar, né? Então a gente startou durante esse tempo que a gente está no Brasil, durante esses 7 anos que nós estamos no Brasil, a gente startou uma marca árabe, né? Aí startamos uma marca italiana, uma marca de salgados brasileiro e uma marca de hamburgueria, né? Então assim, foram produtos já testados, comercializados, né? Então assim, a gente já tem também... Com aceitação, né? Com aceitação, né? É importante. É importante isso aí, né? Mas assim, creio que já vai vir outras marcas, né, e outros produtos que eu sempre falo, é o Senhor que nos dá, é Ele que nos capacita, né? Muitos desses produtos que as pessoas provam, né, se admiram, eu digo, ó, foi o Senhor que deu essa receita, foi o Senhor que nos fez chegar nesse ponto de massa, nesse sabor, desse recheio, né? Então assim, a gente sempre está realmente colocando Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que a gente faz. Então, no começo eu falei, eu estava perdido, né, me sentindo um pouco assim, até com um vazio dentro de mim, mas hoje eu me achei. E o que é que faltava? Justamente, né, ligar essa questão profissional com a espiritual, né? Então assim, trazer Deus para dentro da minha vida profissional, né? Então assim, o que foi que veio de experiência nisso tudo? Hoje eu compreendi que muitas pessoas, né, precisam disso, né? Deus capacitou, Deus gerou conhecimento, mas está faltando Deus, está faltando aquela coisa que acende a chama, né? E isso é fé, e isso é Deus na vida da gente, né? Então a gente perde muito quando a gente está muito profissional, mas não está fazendo algo para o reino, né? Então quando Deus nos chama para essa transformação, quando Deus nos chama para que a gente possa estar com Ele, é fazendo realmente a vontade dele e algo para o reino dele, com um propósito, né, dele. Então assim, eu sempre falo que o empresário cristão é como se fosse um copo vazio, certo? Imagine esse copo aqui, ele vazio. Então o empresário, ele não tinha nada, começou a orar ao Senhor, o Senhor começou a encher esse copo, encher. Quando esse copo encheu, o empresário botou a mão e disse assim, é meu. Ele esqueceu que não é dele, é do Senhor. Esse copo ele precisa agora transbordar, né? Transbordar em outras vidas, alcançar outras vidas. Então nós como empresariado cristão, né, como gestores, estamos muitas vezes errando nisso aí. Deus nos capacita, Deus nos dá, né, dons, talentos, e às vezes a gente pensa que isso é individual, para nós, né? Chegou minha bênção. Só que essa bênção ela precisa alcançar outras pessoas. Sempre falo, os sonhos de Deus são coletivos, certo? Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todo aquele que Deus abençoou foi para que aquela pessoa pudesse abençoar outros, né? Então assim, não é que Deus não possa abençoar os meus sonhos, né? A gente tem sonhos, claro, mas os sonhos de Deus, o que Ele sonha, né? E quando Paulo diz assim, que não viva eu, mas Cristo vive em mim, esse sonho gerado no meu coração precisa pensar em pessoas. E hoje o Cozinheiro de Deus, hoje o projeto Neriá nasceu do coração de Deus. Então se nasceu do coração de Deus, eu não posso reter aquilo que Deus vai me entregar. Mas eu tenho que entender que eu sou mordomo disso, tenho que cuidar disso com zelo e procurar ser esse agente transformador aonde eu chegar. Então eu preciso realmente entender que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A gente não pode separar o profissional do espiritual, mas isso precisa andar junto, assim na terra como no céu, né? Então assim, a gente precisa entender que há essa ligação do reino. Então tudo aquilo que Deus nos dá é porque tem pessoas que vão precisar da gente. E é isso, né? Quando transborda, alcança outras pessoas, alcançam outras vidas e gera, né, essa mudança de realidades também. Isso é muito interessante, né? Eu queria só pontuar uma coisa, porque a gente está sempre usando esse termo de países fechados. Eu acho que nem todo mundo, talvez, que vai assistir, que vai escutar, entende, né, o que é país fechado. É porque a gente está usando esse termo, né?
Augusto, explica um pouquinho, né? Você tem essa experiência de passar até alguns países fechados. Na realidade, os países que não abraçam abertamente o Evangelho, né? Então, a gente chama de países, alguns chamam de países escuros, outros de países fechados, né? E que precisam, que eles não realmente têm algumas leis que impedem de você professar a sua fé, né? E todos nós aqui, né, professamos a fé cristã, né? E nós temos esse conhecimento de que em alguns países nós não podemos fazer isso abertamente, porque sofremos algum tipo de perseguição, alguns até perseguições de morte, né? Mas enfim, e a nossa ideia é compartilhar um pouco desse evangelho, que assim como o Daniel falou agora, é o evangelho de se importar com o próximo, né? Onde o nosso objetivo é se importar com o próximo, é compartilhar algo com o próximo, uma transformação de vida, uma expectativa de vida, poder passar para eles. Nós um dia fomos alcançados por esse amor, por esse evangelho, que transformou a nossa vida como um todo, né, e que realmente com um propósito, que é compartilhar esse evangelho com o outro, né? E se você tiver algo a acrescentar dentro disso também, né, gente, que também tem essa experiência. Nós aqui, como eu falei, professamos a fé cristã, já estivemos em alguns países, em alguns lugares, e podemos compartilhar um pouco disso, né? Como é bom poder conversar aqui abertamente a respeito desse se importar, do evangelho, né, que transforma, né, que muda uma história de vida como a sua, né, Daniel? Que foi com um pensamento, e foi para compartilhar, foi ensinar, foi compartilhar conhecimento, e foi tocado naquele local com algo mais profundo, com algo mais forte, que é realmente esse se importar, né? Eu falei em uma outra oportunidade que Jesus, Deus, ele nos deu seu único filho, né? Não há uma atitude maior de amor do que essa, né? O mais que nós podemos fazer ainda não vai alcançar esse tão imenso amor, né? Mas a gente pode, com as nossas vidas, doar também. Se ele doou, doar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, em prol do próximo, né? Que ele fez isso em favor de nós, né? E resumiu os 10 mandamentos em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo, né? Se a gente conseguir fazer isso aí, eu acho que a gente consegue, Augusto, encontrar aquela paz que excede a todo entendimento, né? Então, assim, todo mundo, né? Todo mundo que conversa comigo, né, me pergunta: você é feliz hoje, Daniel? Eu sou super feliz, né? Então, assim, a gente tinha uma carreira profissional, né, vamos dizer assim, em termos financeiros, que a gente poderia alcançar várias coisas terrenas, mas graças a Deus, eu digo que foi um privilégio. Deus me alcançou para me conquistar coisas eternas, né? Então é isso que nos faz caminhar hoje. E é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Tudo isso aqui passa, tudo fica, mas o eterno vai continuar, né? Então é uma forma de gratidão a Deus, né? Todo dia eu acordo e agradeço a Deus pelo privilégio de Ele ter me escolhido para que eu pudesse fazer algo, né, dessa forma, né, de exercer, ter esse conhecimento, mas exercer fazendo a sua vontade. Porque hoje o que eu sinto é isso: hoje eu vivo a vontade de Deus, hoje eu vivo os sonhos de Deus, e por eu fazer isso, isso traz felicidade para mim. Isso é a verdadeira felicidade, né? Então eu vejo que a ferramenta, né, da capacitação, da educação, transformam vidas, sim, certo? Essas ferramentas é capaz de transformar uma vida, de trazer uma qualidade de vida melhor, tudo isso para uma vida. A gente, como a gente trabalhou em algumas instituições, a gente viu vida de pessoas mudando. Mas assim, tem algo a mais, não é só matéria, né? E o meu espírito, minha alma, né? Então o salmista disse, né, que a minha alma, né, se alegra em meu Deus, meu Salvador, né? Então assim, a verdadeira alegria da alma está nele. Então às vezes a gente está em busca de várias conquistas, né? E as pessoas não se cansam. Às vezes, vou estudar para passar no concurso, passa. Começa a exercer, né, uma profissão, agora vou estudar, agora não quero mais isso, vai, consegue também. E assim vai. E nunca se cansa de buscar algo para a sua vida.
mas o verdadeiro preenchimento está em Deus. Né? Às vezes a gente está buscando em coisas, mas só o Senhor pode preencher e lhe dar verdadeiramente um sentido melhor para a sua vida. Então, eu acredito na educação, na capacitação, mas na transformação de vida também da alma e do espírito. E a gente veio falando, né, dessa questão de você ter isso muito forte, atrelar também a sua vivência em fé com a sua profissão, seu conhecimento. E a gente tem aqui também um produto que revela isso, né? Sim. Acho que a gente já pode, né, falar um pouco sobre esse livro, que é As Saladas de Daniel, né? Uma experiência de fé e gastronomia. Então é a junção das duas coisas, né? Queria que você falasse um pouco, né, de como foi gerado esse livro. Pronto, esse livro foi, né, um presente, né, que a gente recebeu, algumas receitas aí, e a gente fez essa menção aí da salada de Daniel, devido àquela passagem lá do livro de Daniel, né, onde Daniel se reserva, né, e começa a fazer aquela dieta lá, e ele não aceita comer as iguarias do rei, né. Então esse livro foi baseado nessa história, né. Então é um livro baseado em saladas, né, tem as saladas aí de Azarias, né, tem a salada Melquisedeque. Então foi, né, baseado nessa história bíblica, né? Então a gente contextualizou um pouco aí essa história aí desse livro, e esse livro tem sido uma bênção, né? Esse livro, através da venda desse livro, a gente chegou em várias comunidades, né? Então foi um livro que, quando a gente escreveu e quando a gente, né, colocou ele no mercado, né, eu fiz esse compromisso com o Senhor, dizendo: Senhor, esse livro é para a tua obra. Então, através desse livro, me levou a muitas comunidades carentes, onde a gente conseguiu dar cursos, né, cursos de pães, de salgados, cozinha quente. Então, através desse recurso desse livro, a gente, né, conseguiu realmente trazer o amor de Deus, né, e a parte também social na vida dessas pessoas, né. Então, aí já está aí até... logo mais tem novidade aí também, né? Bem mais um, então. Tem aí um no forno, está quase saindo aí. Então, As Saladas de Daniel é um livro de receitas, né? Mas inserido aí algumas experiências de fé, né? Sim, eu até costumo te falar que é um livro evangelístico, né? Porque as pessoas querem saber da história, né, dessas pessoas, né, que vai estar falando aí o nome dessas pessoas, né, nomes bíblicos, né, dentro aí desse livro. Então as pessoas, quem é essa pessoa, né? Então você começa também a evangelizar através do livro, né? Através dessa salada você começa a falar sobre a história de Daniel, quem foi Daniel, né? Então é um livro também evangelístico também. E se alguém quiser adquirir esse livro, onde é que a gente encontra ele? Pronto, esse livro, né, tá na Amazon, tá em várias livrarias online, né? Na própria editora, né, que foi lançado pela editora AD Santos também, né? Então eu tinha alguns exemplares, mas eu acho que mês passado eu acho que esgotou os exemplares que a gente tinha. Vou ter que fazer uma nova tiragem desses livros, mas tem algumas editoras online que ainda tem um livro aí à disposição. Muito bom. Daniel, eu como amigo particular, né, eu sei que a sua história é uma história de superação, de persistência, de várias experiências, né? Experiências boas, experiências ruins também, mas que foram superadas, né? Com o favor de Deus, claro. O que você diria para as pessoas assim persistirem e que elas possam esperar em Deus e realmente saber que Ele é um Deus que supre, que está junto, que faz acontecer, né? O que você diria, uma palavra que você possa deixar para as pessoas? Porque eu sei que realmente a sua história é uma linda história que aqui está sendo compartilhada de forma bem breve, né? Mas que realmente de superação e persistência. Augusto, assim, o que eu posso testemunhar, né, eu sempre fui muito imediatista, né? Então era aquela pessoa que dizia: pai, vamos montar um restaurante. No outro dia eu estava montando um restaurante, né? Então eu não queria saber o que precisava, quanto custava, né? Eu sempre fui essa pessoa de fé, né? Eu sempre assim, eu aprendi muito com a minha mãe de exercer a fé, né? Mas no decorrer, né, desses anos a gente foi entendendo que existe processo,
Existe um tempo para todas as coisas, né? Então, muitas coisas que eu adiantei, eu tive que depois voltar, né? E quando você volta, além de perder muito tempo tendo que voltar, né, o que acontece é que algumas coisas você paga, tem algumas consequências também, né, disso aí, né? Sobre ser apressado, sobre querer as coisas imediatas, querer um resultado imediato, né? Então, no decorrer desses anos, a gente foi aprendendo que existe processo, existe tempo, né? Existe tempo de plantar, existe tempo de colher, né? Então, o que eu falaria para essas pessoas é: coloque o seu coração no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Então, a gente precisa também aprender a esperar no tempo certo. Essa história da escola de gastronomia para missionários, eu sonhei isso quando eu estava em 2010 na África. Hoje nós vamos o quê? Para 2022, vou fazer 12 anos. Mas agora que a gente está entendendo e tirar isso do papel, né? E estamos nesse processo ainda, né? Então, assim, mas quando você olha para trás, você vê o quanto você aprendeu, o quanto você precisou passar pelos processos para chegar aqui hoje, né? Então, hoje nós estamos atendendo várias empresas no terceiro setor, várias empresas que estão no terceiro setor, estamos com projetos com instituições internacionais, mas para chegar até aqui, houve muito choro, né? Teve que ter paciência, né? E quando não teve paciência, gerou consequências, né? Então, o que eu falo? Tenha fé. Aquilo que você sonha hoje, acredite, se envolver pessoas, são sonhos de Deus para a sua vida, mas Deus vai fazer no tempo certo. Se você conseguir essa maturidade de entender isso, de entender os processos que precisam ser realizados, você vai ver que tudo se torna mais fácil. Por isso que ele diz que o fardo dele é leve, né? Então, muitas vezes nós estamos em campo, nós estamos, né, fazendo algo atropelados, cansados, estressados. Por quê? Porque nós estamos fora do processo de Deus, fora da presença de Deus também, né? E da espera de Deus. Então a gente precisa realmente entender processo. Tempo é fundamental. E hoje eu vejo muitas coisas que eu precisei voltar e aprender, né? Então, assim, hoje, acalma o coração. Aquilo que tu está sonhando, Deus vai cumprir. Mas procura esperar no Senhor. Não estou dizendo que você pare. Eu estou dizendo assim, deixe o processo acontecer. Entenda o tempo. Exatamente. É a semente, depois tem que aguar, vai crescer, até gerar frutos, né? Hoje eu vinha falando com algumas pessoas dentro do carro, e eu falando, olha, tem coisas que o Senhor me entregou, me fez ver, né? Assim, trouxe ao meu coração através de sonhos, né? Colocou isso realmente no meu coração, mas eu entendo, mas ele mesmo disse, e eu entendo isso. São coisas que hoje eu vou plantar para o meu filho colher, para o meu neto colher, né? Então a gente precisa entender que algumas coisas também que o Senhor nos entrega, não é para a gente colher, mas para que a gente possa deixar para que outros possam colher. Por isso que eu digo, os sonhos de Deus são coletivos, né? Então você precisa saber em que fase você está, né? E realmente o que você precisa fazer naquele tempo, né? Não acelere nada. Deixe o Senhor acompanhar, né, cada passo que você vai dar. Confia nele que o fardo vai ser levíssimo. Acho que você falou algumas palavras-chave, né? Processo, tempo tem sido um dilema, né, para a nossa geração. Sim. Onde a gente aprendeu que tudo é muito rápido, Sim, né? E cada dia se torna tudo mais rápido. O que você quer está na sua mão. Se você não responde alguém logo no WhatsApp, a pessoa já fica com raiva, né? Então é uma geração que está... Não, e assim, é uma geração que está sendo preparada para isso. Mas nós, como conhecedores da palavra, nós precisamos entender, né? E nós precisamos ensinar as pessoas que não é dessa forma, né? Por isso que a Bíblia fala, há tempo para todas as coisas, né? A Bíblia diz que as palavras ditas ao seu tempo certo são como maçã de ouro servida em bandejas de prata. Então tudo tem um tempo. Até em você falar, você precisa saber o tempo correto para você falar, né? Então assim, é ler provérbios, seguir realmente, né? Praticar, né? Porque hoje a gente está com muitas pessoas com muito conhecimento, muita literatura,
muita coisa, mas na hora da prática está faltando prática. Está faltando exercer aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou escutando. Tem muita gente boa falando muita coisa boa. Ou muita gente boa também calada, né? Deixando Sim. de ter o principal, que é a mesa, né? Sim, exatamente. Mas é isso. Tem um versículo que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu falo, que acompanha muito a minha vida hoje. Eu ergo do monturo necessitado e faço ele assentar no meio dos príncipes. Né? Então hoje a nossa vida se resume nisso, né? Em trabalhar para pessoas que Deus nos leva, né, até elas, e a gente tenta fazer isso aí com elas, entendeu? Pessoas que às vezes estão com baixa estima, estão com depressivas, pessoas altamente inteligentes, mas, né, estão sem um direcionamento. Por quê? Porque não estão vivendo o propósito de Deus. Então aquilo que Deus fez em mim, por isso que ele disse, né, que a gente precisa ser testemunhar dos feitos que ele fez em nós. Então onde eu passo, aquilo que o Senhor conseguiu já gerar no meu coração, eu procuro passar para as pessoas, né? Então esse versículo, eu acho excepcional esse versículo, né? Tirar a pessoa que às vezes está lá no lixo mesmo, entendeu? Se sentindo, né, a última pessoa do mundo, do universo. Né? Nada, né? Nada, né? Mas Deus não enxerga dessa forma. Deus enxerga que aquela pessoa é uma pessoa especial, sim, né? Dotada de inteligência, de capacidades também. E Ele nos fez dessa forma, seres inteligentes. Seres, né, que são capazes de exercer, de ser bons profissionais, de frutificar onde você passar, né? De fazer o bem para outras pessoas, de compartilhar aquilo que Ele compartilhou com você com outras pessoas, né? Então, muitas vezes, né, a gente está bloqueado em alguns cantos, em algumas áreas da nossa vida, e que a gente precisa realmente encontrar o Senhor para que a gente possa exercer da melhor forma possível, em excelência, a palavra, não só lida, mas praticada. Vivida, né? Vivida. Acho que foi a Jeane que falou, se eu não me engano, a respeito de que todo mundo tem algo para compartilhar, né? Foi isso, Jeane? Isso, todo mundo tem algo para oferecer. Sim. Falta muitas vezes a gente conseguir enxergar isso, né, em nós, o que nós temos em nossas mãos, o que nós Sim. temos dentro de cada um de nós, né? Mas acho que não existe ninguém que não tenha nada, né, que possa oferecer. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim: o seu bloqueio muitas vezes está ligado ao seu propósito. Né? Aquilo que eu mais tenho medo, o seu propósito está ligado a isso aí. Né? Então, acontece isso demais. Né? As pessoas são... Né? Pode falar. São bloqueadas, né? Exatamente. E a forma de você vencer os seus medos, né, é enfrentando, né, os medos, né? Muita gente realmente fica paralisada, né? Mas você disse aí a questão de saber esperar, né? E tem também o momento de você saber agir, né? Então, Sim. o que eu falo para as pessoas hoje, que eu posso deixar nesse podcast aqui, é que você enfrente os seus medos, né? Medo de contribuir aquilo que você tem para contribuir com alguém, como a Jeane falou. Todos temos algo a contribuir. Então que você tenha coragem de contribuir esse algo com o próximo, de ser importante, de ser relevante na vida do próximo também. Jeane, você tem mais alguma curiosidade a respeito do Daniel, algo para a gente perguntar, finalizar? Eu acho que foi uma boa conversa, né? A gente conseguiu aí ouvir dele várias histórias, né? Várias experiências, conhecer um pouco mais do que vem pela frente. Eu acho que daqui a algum tempo, né, a gente ainda vai futuramente sentar com ele aqui vale de novo. Chamar novamente, né? Vamos chamar ele de novo, porque a gente vai querer agora saber desses sonhos, né, que ele contou aqui hoje, que a gente crê que no tempo, né, certo, vai se concretizar. Eu acho que a gente vai ter muita coisa boa para ouvir. Né? Isso. Uma Você estava falando da... Não, pode falar. Você estava falando da questão do tempo, né? Você até citou Eclesiastes, né? O tempo de plantar, de colher, o tempo do fruto. Esses últimos tempos eu estou com uma coisa de falar de fruto que não sai da minha mente, da minha cabeça. E porque eu estava escrevendo um pouco sobre isso, né? Aí comecei a estudar os processos da árvore, né? Para ela poder dar um fruto. Como é que acontece? E algo muito interessante é que se uma árvore ela dá um fruto antes do tempo, aquele fruto ele geralmente é ineficiente do que ele poderia oferecer.
do que se aquela árvore tivesse passado por todos os processos que ela deveria ter passado. Né? Então, às vezes, a gente quer atropelar os processos, a gente quer entregar logo, né? E a gente não entrega tudo que a gente poderia entregar se a gente tivesse tido a paciência de viver cada coisa no seu tempo, né? Isso é muito interessante. Até o sabor muda, né? Não é o mesmo, né? Não é... É tão interessante isso aí, ó. Eu sempre trabalhei com a transformação do produto, né? Pegava o produto ali e transformava ele em alimento, né? Aquele produto. Transformava em um prato, né? Sempre foi essa questão. E eu sempre queria ter essa experiência de plantar, né? De ver como é que aquilo germinava, o campo, né? Sempre isso queimava no meu coração. E agora, esse ano, a gente teve o privilégio de começar um projeto, né? na área de agricultura, né? Então, foi um projeto dentro da necessidade também de uma empresa de terceiro setor, né? De uma instituição de terceiro setor, até de uma igreja, né? E é tão interessante que as coisas nascem na minha vida dentro de necessidades, né? E dentro dessas necessidades, eu que sou abençoado, né? Então a gente começou esses projetos, né, nessa área de agricultura e essa semana a gente começou a colher as primeiras verduras e já vender, né? Então assim, é algo que eu sonhei o quê? Estava sonhando há 10 anos atrás, tinha já esse desejo, mas chegou no momento certo na minha vida, né? Então assim, eu me alegrei demais essa semana, né? Porque a gente foi lá, foi mexer com a terra, né? Foi pegar as fezes do frango lá na granja para adubar a terra, né? Então a gente viveu todos esses processos e vê desde a semente, né? Então assim, foi muito gratificante, né? Então por isso que eu digo, sempre o Senhor tem o melhor para ti, né? E é muito interessante como dentro da necessidade de algumas pessoas, a gente também, né, surpreendido por Deus, né? Exatamente, a gente que é abençoado, né? Por isso que ele diz, né? É melhor dar do que receber, né? Então assim, é incrível como o Senhor tem o jeito que ele trabalha, né? Como Deus trabalha nas nossas vidas, né? Então assim, foi uma vitória, né? Para mim esse ano, né? Eu tenho assim, a gente está na metade do ano, mas eu já recebi meu presente de Natal. Antecipado, né? Em ver, né, e a felicidade do projeto acontecendo, dessas pessoas sendo transformadas através desse projeto, né? A questão da capacitação, a questão também a estar lidando com a natureza, lidando com a semente, né? A gente pode expressar, né, o amor de Deus, né, através de tudo aquilo ali. Então assim, é muito interessante como Deus faz, né? Falando em empreendedorismo, né, você falou aí da forma, para finalizar, né, você falou das capacitações, das consultorias, mas de forma financeira, né? Não só os produtos, acredito que não só os produtos é que geram os recursos, né, mas os produtos que eu falo gastronômicos, né, o que você tem feito aí das capacitações, falou de algumas marcas que foram startadas, né? E isso, lógico, tem os produtos que vão. Mas o que o cozinheiro de Deus tem a mais do que os produtos gastronômicos? Tem alguma coisa que o cozinheiro de Deus coloca à venda, tempero, alguma coisa assim que possa oferecer para as pessoas que se interessarem? Durante esse tempo a gente começou a desenvolver, né, uns temperos, né? É um projeto que já nasceu, né, criado no coração de Deus, foi colocado no nosso coração, né? Ele está, vamos dizer assim, que ele está em stand-by, né? Está um pouco parado, mas já foi desenvolvido, né? A gente já criou toda a questão até das rotulagens, nutricional dos produtos e tudo. E eu estou esperando o tempo certo de acontecer, né? A outra coisa, hoje, Augusto, que a gente trabalha, fora a questão da gestão do negócio em si, para gerar recursos, né, para ter esse retorno financeiro, né, a gente trabalha hoje com projetos, né, e que esses projetos a gente pode apresentar dentro da secretaria da prefeitura, apresentar à prefeitura, ao governo do estado, né, projetos hoje que a gente toca e que tem recursos para chegar, né, tem recursos para ajudar a concretizar esses projetos. Ok. Né? Uma curiosidade, tem algumas instituições que de repente não sabem que existem esses recursos e como captar esses recursos. A Neria participa desse processo também? Vocês têm algo de suporte em relação a isso? Sim,
justamente, aí quando a NERIA é convidada a conhecer uma instituição, né, a gente, até eu chamo de raio-x, a gente vai e faz primeiro raio-x, né, tenta sondar a necessidade daquela instituição. Né. Um exemplo, agora mesmo tem uma pessoa que já começou um trabalho, já tem uma casa, já forma artesãs, tudo isso na cidade aqui do Crato, ela é uma missionária, né, só que ainda não abriu a instituição. Ela não tem um CNPJ, né, e a gente está ajudando essa missionária a concretizar tudo isso. Porque para você entrar também até com um projeto, para você apresentar dentro de uma secretaria, dentro de uma prefeitura, você precisa estar regulamentado. Tem um CNPJ, né, porque tudo são documentos necessários para que você possa se mover. Então o que acontece? Acontece muito isso. Muitas pessoas trabalhando, executando, fazendo até um bom trabalho, mas nem um CNPJ ainda tem da instituição. Né? Então a NERIA se propõe justamente isso. É nessa área que a gente entra com a consultoria. Né? Justamente atendendo essas necessidades, ajudando. Ainda não tem CNPJ, pois vamos ter que tirar. Vamos ter que cadastrar, vamos ter que deixar tudo direitinho para que a gente possa dar outros passos. Porque o que é que acontece? Quando essas instituições, essas pessoas começam a exercer esse trabalho, as coisas começam a gerar resultados. E isso começa a crescer. E quando isso começa a crescer, a desenvolver, isso pede algo mais. Né? E recursos a mais também para manter aquilo que está crescendo. Então é aí que você se depara onde buscar o algo a mais. Ou onde buscar na parte econômica, financeira, onde é que eu vou buscar esse recurso para me dar continuidade àquilo que está já se expandindo. Né? Então eu preciso o quê? Me legalizar. Então a NERIA justamente trabalha nisso, desde a abertura da sua instituição, do terceiro setor, do seu negócio, né? A questão da implantação, do desenvolvimento, né? E da gestão, até a questão de ajudar a gerir aquele negócio. Então tem negócios que a NERIA atuou onde foi preciso assumir gestão daquela instituição, daquele negócio. Mas depois que a pessoa começou a andar com as próprias pernas, aí a gente sai de cena. Pronto, ela já sabe, ela já consegue andar, então pronto. Aí a gente já vai buscar outra pessoa que está precisando desse atendimento. Então a ideia é isso, né? Os 5 pilares. Consultoria, né? Depois da consultoria vem treinamentos, capacitações, depois implantações e depois gestão. Né? Então a gente vai até, aí tudo é a necessidade. Né? Se tiver a necessidade de ajudar até a gerir naquele primeiro momento de projeto, a NERIA, né, está disposta a ajudar também, a contribuir com isso aí. Pronto, então nós vamos deixar aqui o contato da NERIA, né, para se alguma instituição aí tiver o interesse de ter esse acompanhamento, né, e desenvolver projetos juntamente com... Eu queria só deixar também, a gente vai até criar agora um canal, que a gente fechou algumas parcerias, inclusive agora uma parceria agora com uma grande indústria do Ceará, né, o Senai, né, em cursos de capacitações, né, totalmente gratuitos. Né. Então hoje a NERIA, ela pega essas pessoas, né, que estão precisando se capacitar, a gente monta essa turma e dirige ou para um laboratório, né, do Senai, ou se a gente tiver um laboratório, o Senai manda o instrutor, né, para capacitar aquela turma ali. Né. Então hoje a gente está fechando algumas parcerias com órgãos, né, de capacitações. Né. Então a gente quer realmente estar servindo. Né. Então um desejo nosso logo mais é também ter o estágio com bolsas remuneradas. Né. A gente está aí também trabalhando, essa semana a gente se reuniu com uma grande empresa que trabalha a nível Brasil, né, onde alunos que estão estudando no ensino médio e precisam estagiar ainda vão ser remunerados. Né. Então, onde tem negócios, né, e que possam esses negócios ser gerados para abençoar vidas, a NERIA hoje está tentando se envolver, captar todos esses projetos para que a gente possa abençoar essas pessoas. Que alegria poder ver o crescimento, as coisas acontecendo, né? E claro, sempre em prol de outros, né? É uma alegria para mim muito grande poder ver as coisas acontecendo, muitas coisas eu vi em projeto ainda, né? E agora vendo acontecer, né? Minha torcida é que
realmente, Daniel, você avance, porque eu sei e conheço o seu coração, que realmente é de se importar com os outros, e eu fico nessa torcida. Pode ter certeza de que... Está aqui um pouco formal, mas o Augusto, né, é um cara que acompanhou vários processos, né? Desde o livro, da criação do Cozinheiro de Deus, né, dos primeiros passos da Neriá, né, uma pessoa que sempre nos ajudou em oração, contribuiu também. Teve um momento da nossa vida que a gente estava ruim financeiramente, chegou uma oferta que ele mandou para a gente, né? Então, assim, é um cara também que contribui bastante. Você é uma pessoa que, assim, que mora no nosso coração, você faz parte dessa história, né? E hoje é um prazer estar aqui com você, né? Mostrar aqui, né, que Sim. o Aja está junto, Sim, né? Exatamente. Fez parte desse Sim. projeto também, né, na diagramação. Sim, diagramação, junto com a Mariana, né? Dispôs Então aí vocês um fazem tempo, parte, né, né? para poder estar junto nesse processo. Sim. Agradecer também a Mariana, né, que está sempre junto. E para mim realmente é uma alegria. A alegria de hoje estar contando com a Jeane, né, agora aqui compartilhando aqui os questionamentos, as curiosidades, né? Obrigado, Jeane, mais uma vez, viu? E vamos para frente juntos, né? Bom, para mim também foi um prazer estar aqui hoje, né? Esse primeiro podcast, assim, e conhecer a sua história, né? E eu acredito que daqui para frente a gente ainda vai se encontrar outras vezes, né? Ainda vamos ter notícias, né? E eu espero mesmo ter boas notícias, né? De todos esses planos aí, esses sonhos, esses projetos, né? Que você, junto com a Neriá, também está aí colocando em prática. Sim. Agradeço também. Então, eu agradeço a eles mais uma vez e a vocês que permaneceram conosco até aqui, escutando essa história, que nos acompanham. Continue compartilhando essas histórias. Agradeço também a Sandra, a esposa do Daniel. O Daniel sempre está acompanhado da Sandra. A Sandra está aqui junto conosco também no estúdio. É uma pessoa muito especial. O Daniel é pai da Larissa e do Wesley. É uma família assim, de amigos, de pessoas que nós temos um carinho muito especial. Obrigado, Sandra. E continue acompanhando. Nós vamos compartilhar aqui os contatos do Daniel, do Cozinheiro de Deus. Como ele falou, né? A gente está aqui de forma formal, né? Às vezes a forma que se conduz aqui o podcast é um pouco formal, mas a chegada da Jeane aqui nós vamos dar um dinamismo melhor, acredito eu, né? Mas sempre pensando no melhor para vocês, em histórias assim realmente relevantes de superação. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Até lá.